Graças a paz, querido. Pastor Alex passando aqui para estar falando mais alguns estágios da deslealdade. Na outra aula a gente falou de 12 estágios, né? E nessa aula vamos falar de mais 12 estágios da deslealdade. E a deslealdade ela acontece tanto no ministério, ela acontece como no trabalho e como na vida pessoal. E nós precisamos muito ter entendimento para que a gente não se torne uma pessoa desleal a alguém, ao ministério ou à empresa, porque Deus não se agrada com o desleal, Deus se agrada com o leal. E o leal ele sempre vai tentar trazer a verdade, o leal sempre vai tentar corresponder o seu caráter de quem ele é. E o desleal não, ele vai tentar formar uma capa em si, mas nunca vai ser leal, porque no coração dele tem feridas. Então sempre ele vai querer fazer feridas, e feridas são deslealdade. Então nesse momento queria passar para vocês mais 2 estágios que existem, né? Eu vou falar dos estágios agora crítico, que é um estágio da deslealdade também, o estágio crítico. É uma pessoa que ela fica como um espectador, porque ela passou por outros estágios da ofensa, passou pelo estágio da independência e passou pelo estágio da passividade. Só que a pessoa que entra no estágio da passividade, ela não fica para sempre nesse estágio. Ela passa a se tornar para o estágio crítico. E o estágio crítico é o estágio de espectador. É um estágio que a pessoa não se envolve em nada, mas ela sempre fica observando o que está errado, o que errou e que não foi feito correto e por que não fez. Então essa pessoa é um desleal porque ele está em estágio crítico. E a Bíblia menciona o filho do rei Davi, Absalão. Absalão, lá no segundo livro de 2 Samuel, no capítulo 15, versículo 6, vai dizer assim: e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Ele furtava o coração, porque toda pessoa que tem um estágio crítico, ela não concorda com as coisas que estão acontecendo ali, e ela quer ser um líder. E como as pessoas não têm muitas vezes dado ouvido a uma pessoa que tem um estágio crítico, ela tenta influenciar outras pessoas a mostrar os erros. Mas toda pessoa que não compreende isso, ela acaba dando ouvido a um desleal e acaba sendo também um desleal. Porque um desleal crítico é aquele que nunca se envolve em nada, é aquele que tem sua opinião formada e ele não quer aceitar a opinião de ninguém, ele quer influenciar as pessoas a entrar na sua opinião. E ele só vê as coisas erradas, ele não consegue enxergar as coisas boas, o que está sendo feito de bom. Ele só quer olhar onde vai errar para ele comentar o erro e proliferar o erro. E não prefere ver as coisas genuínas e as coisas boas que estão sendo feitas. Esse é o estágio da pessoa que é crítico. Todo crítico, ele sempre vai falar de alguma coisa que não estava concordando. Se é na empresa, ele vai dizer dos horários, vai dizer do supervisor, vai dizer de alguma coisa. Se é um amigo, ele sempre vai tentar identificar um erro no amigo para ele dizer que aquela pessoa é legal, mas tem aquele erro. Se é no ministério ou o pastor fala assim, fala alto, deveria falar baixo. Você não concorda? Não gostei da postura do pastor. Então essa pessoa, ela é um desleal no estágio crítico. Cuidado para você que dá ouvido a tipo de pessoas assim. Ela pode formar sua mentalidade e lhe levar à deslealdade, não só com as pessoas, mas para com você e Deus e para a sua vida pessoal. O outro estágio é o estágio político. É o estágio político, já se diz o estágio político. Todo político, em seus momentos de falar do que vai fazer, nas suas campanhas, ele nunca cumpre.
Estágio político sempre só fala coisas que não vai cumprir. E esse mesmo estágio da deslealdade, chamado estágio político, é um estágio onde as pessoas, ela está em volta de tudo, mas ela tem a sua mente formada. Ela tem a sua mente cauterizada. Porque no fundo, dos erros que já houve na sua vida, ou de algumas adversidades ao qual o seu nome foi citado no meio da circunstância do problema, ela se afastou, ela correu, ela passou por todos os outros estágios que eu já falei aqui, principalmente do estágio crítico, de olhar o defeito. Só que agora ela se torna um estágio político, um estágio que ela vai dizer que se ela pudesse, ela faria melhor. Se ele tivesse, ele serviria melhor. Se ele tivesse naquele lugar, ele julgaria melhor. É um estágio político. E observe que esse estágio político, ele influencia de tal forma que as pessoas que estão em volta acabam acreditando e caindo como um peixinho. E eu queria te dizer uma coisa, essa mesma pessoa que estava acontecendo na Bíblia era Absalão. Tudo isso por causa de uma ferida, por causa de um trauma. E vem gerando todos esses estágios da deslealdade com seu pai. Porque o seu pai não julgou corretamente o seu irmão Aminon, que estrucou sua irmã Tamar. Só que a diferença é que ele guardou no seu coração. Ele não colocou para fora. E esse estágio político é todos os estágios que vêm dos outros estágios. Então chega uma hora que ele não aguenta mais ficar mais no seu coração e ele começa agora a ser um político, ou seja, ele começa agora automaticamente mostrar quem ele é na deslealdade contra seu líder, contra a empresa e contra seu amigo que ele é. Então ele começa agora a formar uma mentalidade nas pessoas que não tem nada a ver com aquilo que ele é. É uma mentira, porque ele é um estágio político e ele é um estágio da deslealdade. Ele quer falar coisas que ele mesmo não vai cumprir. Ele quer se fazer de vítima e de bom moço para que as pessoas dissessem: oh, é verdade, se ele estivesse no lugar, se desse a oportunidade, seria diferente. Mas deixa eu te falar, todas as pessoas que caem nesses estágios políticos de alguém são pessoas que não têm mentalidade formada em quem é Deus, no que é a palavra, no que vive e quem é as pessoas que estão convivendo com você. Você joga o que você pensa por alguém que você nem conhece ainda quem é, mas porque ele falou algo, você acha que é a verdade, ele lhe roubou e ele comprou o seu coração, ele sequestrou o seu coração e você caiu em uma verdade que não era verdade, era pura mentira, de um engano, de uma deslealdade política. Ele prometeu, falou algo para você e você caiu igual peixinho também. E sabe o que deu isso? Quando você vai andando e vai vendo, você vai começando a ver quem é aquela pessoa que estava no estágio crítico, no estágio político e o estágio que te tirou de algo bom e te levou para o lugar ruim. Porque o interesse dele é que ele não saísse só, mas ele levasse alguém para ficar perdido igual a ele que estava no estágio político. E no segundo livro de Samuel 15:3 vai dizer assim: então Absalão lhe disse: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Ou seja, Salomão está dizendo assim para algumas pessoas: você viu o rei Davi? As suas coisas que vocês fazem é tão boa, tão bonito, e o rei não está vendo. Não tem ninguém da parte do rei para ver esse trabalho que você faz, esse trabalho bonito, tanto a sua lealdade, ninguém vê. É como se fosse na igreja. Oh, será que o pastor não está vendo que você faz isso e aquilo? Será que o pastor não está vendo que você tem uma voz bonita? Será que o pastor não está vendo que você é uma pessoa que toca? Será que o pastor não está vendo que você é uma pessoa que zela pela igreja? Esse é o estágio político. Absalão estava formando a mentalidade dos outros a olhar para um lugar que não existia. Porque todo pastor, todo líder, toda empresa, ela vai observar
Mas todo ferido, ele vai tentar implantar na sua cabeça o que você faz é bom. Como ele não foi visto porque o pastor, o líder, já viu quem era aquele que estava com estágio político, ele vai tentar formalizar em cabeças que servem o lugar, a empresa, ou pessoas, ou ministério, ou pastor, ele vai tentar formalizar para que você perca essa essência que você tem de um bom coração, de um leal e de servir ao Senhor, como se estivesse servindo ao pastor ou ao ministério. E sabe o que acontece isso? Se você não tiver com sua mente focada nas coisas de Deus, você vai deixar ser levado e você vai dizer: é mesmo, é verdade, realmente, o pastor não me vê não o que eu estou fazendo. E você entrou no estágio político junto com aquela pessoa que o pastor conhecia, que não era leal e era desleal, e você passou a ser desleal sem perceber. Cuidado com esse tipo de pessoa que você dá ouvido. Ele pode te levar para o inferno, ele pode te tirar da presença de Deus, ele pode te tirar da sua empresa, ele pode tirar você de pessoas que estão em volta de você que te ama, para te levar para um estado político de algo que as pessoas não estão falando de você nem vendo, mas ele pode levar a você perceber ou ver isso que não existe. Cuidado. Shalom, shalom. Me chamo Pastor Alex. Esses são mais alguns estágios da deslealdade. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.